Ok. Vamos lá então, tá? Hoje, então, nós vamos falar sobre atendimento ao cliente. E segundo a apostila de vocês, certo? Nós vamos abordar 3 capítulos hoje, tá? Capítulo 4, página 24, que é atendimento ao cliente. Capítulo 5, página 29, que é a qualidade no atendimento. E capítulo 6, que é tipos de clientes, na página 33, tá? Então, hoje, com todos os assuntos que a gente vai abordar aí, eles vão incluir estes 3 capítulos, ok? Lógico que a gente vai estar abordando mais assuntos. Lembrando que semana passada a gente viu alguma coisa sobre vendas, a gente viu o assunto, na realidade, foi marketing, né? Na farmácia e etiqueta profissional, ou seja, falou bastante sobre a imagem profissional, né, da atendente de farmácia. Então, querendo ou não, alguns assuntos talvez acabe até se repetindo aí e a gente vai abrangendo também outras coisas, tá? Certo. Deixa eu compartilhar com vocês então o PowerPoint e a gente vai dando início então e depois eu quero ver se eu consigo passar um videozinho no YouTube. Ok. Hoje, então, atendimento ao cliente, certo? Quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, tudo certo, gente? Todo mundo conseguindo visualizar o PowerPoint? Sim. Uhum. Ok. Vamos lá. Atendimento, então, ao cliente. Prof, agora o slide ficou pela metade quando você abriu. É quando amplia, né? Então, eu vou deixar minimizado mesmo. Então. Então, primeiro ponto fundamental quando a gente fala sobre atendimento ao cliente, tá? Por que a gente acaba perdendo cliente? Aqui a gente tem uma porcentagem, né, dentro de estatísticas, que mostram pra gente que mais da metade. Ô, prof, eu vou ter que sair porque eu não consigo ouvir o seu áudio. Eu não sei se é o meu celular, mas eu não consigo ouvir nada do que você está falando. É a Vanderlei aqui. Tá? Oi? Certo. Então, quando a gente fala então sobre atendimento ao cliente, né, mais da metade, então, a gente acaba perdendo clientes por insatisfação, certo? E por que essa insatisfação, né? O mau atendimento, certo? Então, durante todo o curso, a gente tem falado bastante sobre a postura, né? Sobre a qualidade do atendimento. Então, uma porcentagem, né? No caso aqui, 1%, a gente perde um cliente por morte, né? Uma fatalidade. 3% se mudam, né? Então, pelo endereço, pela distância,
a gente acaba perdendo um cliente. 5% adotam novos hábitos, certo? Então, às vezes, não consomem mais o nosso produto. 9% é o valor, vai por causa do preço, ou seja, né, quer dizer, se é 9%, então nem sempre é por causa do preço. 14% má qualidade do produto, então não tem a ver com o atendimento, mas sim por causa do produto, ou então o preço, ou então pela qualidade, né? Mas 68%, gente, mais que a metade, é por insatisfação. Ou seja, na realidade, se a gente trabalha a questão do atendimento ao cliente, né, nós conseguimos então ter uma clientela, uma carteira de clientes, se a gente conseguir trabalhar essa questão, certo? Então, em relação ao atendimento, né, o ciclo do atendimento. O que que acontece então? Ali no início, todo mundo consegue ver esse slide? Ok. Tá meio ruim de ler, eu acho. Tipo, meio pequeno. Pois é, eu queria abrir o slide, mas daí vai ficar só a metade, né? Como é que ficou para vocês? Só a metade. Pois é. Deixa eu tentar ver aqui uma outra forma de apresentar, só um pouquinho. Eu vou parar a apresentação. Ó, me dá um feedback aí, ver como é que ficou. Agora tá a tela pela metade ou inteira? Agora tá certo. Tela inteira. Então tá, vamos lá então. O atendimento, então, o início, tá? Conhecer as expectativas dos clientes, ou seja, os novos clientes. Na semana passada a gente abordou um pouco sobre vendas, né? E ali a gente conseguiu entender que, diferente de um vendedor e um tirador de pedidos, hoje o mercado ele quer um solucionador de problemas, né? E a gente viu qual é a diferença, ou seja, é aquele que vai atrás, que procura conhecer o cliente, aquilo que a gente tratou lá no primeiro slide que fala sobre relacionamento interpessoal, ou seja, a gente precisa procurar ter um relacionamento com os nossos clientes e vai, diferente disso, essa questão, né, do atendimento. Então, conhecer as expectativas dos clientes, né? Se eu quero fazer novos clientes, então novos relacionamentos, né? Nisso, então, a gente vai para a segunda fase, que é projetar a operação de serviços para entregar ao cliente o que procuram. Ou seja, né, quando a gente fala sobre a diferença entre vendedor e solucionador de problemas, né, um consultor, o que que a gente procura? Fazer com que o nosso atendimento seja a solução do problema do cliente, ou seja, o nosso produto vai ser a solução, certo? Então, o que que eu preciso fazer? Projetar essa operação de serviço, né? Entregar ao cliente aquilo que ele procura, certo? Então, automaticamente isso vai ser a satisfação. Na terceira fase é atender o cliente conforme o planejado, né? Então, o real vezes o planejado, né? Atender a expectativa, ou seja, às vezes a realidade não é igual àquilo que se espera. Então, deixa eu ver, alguém que está pedindo permissão para entrar. Eduardo. Bom dia, Eduardo. Uma presença aqui do Eduardo. E voltamos aqui.
Então, o atendente e o cliente conforme o planejado, certo? Então, às vezes a expectativa do cliente às vezes não é alcançada, ou seja, o real é diferente daquilo que é esperado. Então, na terceira fase, a gente tem o quê? O cliente alcançando essa expectativa, né? Tanto para o cliente quanto para o próprio atendente, porque às vezes a gente desenha, né? A gente planeja, mas às vezes a gente não alcança, né? Então, a terceira fase no atendimento bem sucedido aqui, né? O ciclo virtuoso, né? Então, é quando a gente alcança aquilo que a gente planejou, né? Alcança a expectativa também. No quarto passo, então, a gente tem em satisfazer o cliente, se possível, ou seja, encantar o cliente, certo? Então, tudo que a gente fez até agora em todas as fases é procurando satisfazer, concluindo, né, o todo, certo? Então, na quarta fase, a gente está alcançando a satisfação. E por último, ter clientes fãs, né, que falem bem da sua organização e indiquem para novos clientes, ou seja, esse aqui vai ser o resultado final. Então, quando a gente faz um bom atendimento, né, e consegue completar toda essa fase, todo esse ciclo, né, em todas as fases, a gente vai ter por fim, então, um cliente que vai fazer outros clientes para a gente. Por quê? Quando tem um bom atendimento, lógico que eles vão falar para outros, né, e esses outros virão ser atendidos por nós. Então, a gente vai aumentando a nossa clientela, certo? Então, o bom atendimento, ele vai gerar novos clientes, novos atendimentos, certo? Por isso que a gente tem que sempre procurar fazer um bom atendimento. O atendente, vamos falar do atendente como profissional, certo? Quais os perigos, né, que a gente vai enfrentar aí, e a gente precisa verificar se estamos, em qual fase que nós estamos, tá? Então, aqui é um gráfico para a gente observar tanto para a gente como funcionário, né, como o atendente, como também alguém que está analisando uma outra pessoa, tá? Vamos supor aqui que você esteja num cargo de gerência, né, e esteja liderando uma equipe, você tem que verificar como você vai fazer em relação aos teus colaboradores, certo? Então, vamos colocar aqui, ó. Se eu tenho um funcionário, um atendente, um colaborador inco incompetente, certo? Desculpem, deixa eu ver. Achei que era alguém entrando aqui. Se eu tenho, então, um atendente, um colaborador, então, incompetente, mas ele está motivado, ele é incompetente. Né? O que é ser incompetente? Né? Não ter as competências que eu preciso, ok? Mas ele é motivado, ele deseja, né? Ele quer trabalhar. O que eu tenho que fazer? Treinar. Tá todo mundo me acompanhando aqui, ó, na flechinha? Então, se ele é incompetente, não tem as competências para ser um atendente, mas ele é motivado, o que eu tenho que fazer? Treinar, certo? Todo mundo tá acompanhando aqui a flechinha? Eu tenho que treinar ele, certo? Agora, se eu tenho um atendente, aí você tem que ver aonde que você se encaixa, tá? Se eu tenho um atendente que ele tá motivado e ele é competente, o que eu tenho que fazer? Desafiar. Então, se você se enquadra aqui, ó, você está motivado, você é competente, você tem as competências para um atendente, você tem que se desafiar, certo? Porque isso vai gerando um crescimento, tá? Agora, se eu tenho competência, eu sou competente, eu tenho as competências para um atendente, mas eu estou desmotivado, eu tenho que trabalhar com a motivação. Eu tenho que me motivar. O que é a motivação? Motivos mais ação, motivação, motivos para agir. Então, eu tenho que criar motivos para agir, certo? Então, eu tenho que me motivar. Quais são as ações que eu posso fazer para que possam me motivar a agir, certo? A melhorar as minhas situações, ok? Agora, se eu tenho um atendente que ele é desmotivado e ele é incompetente, ou seja,
para estar exercendo a função e ele é incompetente, ou seja, ele não tem as competências, eu preciso o quê? Demitir. Na realidade, então, o que a gente consegue ver aqui? Que para ser demitido, realmente a pessoa não está no local certo, no momento certo, fazendo a coisa certa. Porque aqui nós conseguimos ver 3 fases que ainda há solução para a pessoa conseguir ainda ficar no mesmo lugar, ainda empregada, ainda agindo, né, e trabalhando a questão da função. Mas para ser demitido, ou seja, ela já passou pelas 3 fases e não deu certo. Então, às vezes ela não está no lugar certo, ela não está no momento certo, ela não tem os motivos para estar naquele lugar. Então, para ser demitido realmente é em última instância mesmo, certo? Todo mundo conseguiu entender aqui? Todo mundo consegue se ver nesse quadro aqui, tentar trabalhar essas questões? Você tem que ver se você é incompetente, se você é competente. O que é ser incompetente e competente? É ter as competências, tá? Então, você aqui nesse curso de atendimento de farmácia, você está procurando as competências, você está estudando, está se qualificando. Conseguiram entender? E os motivos, quem trabalha é você mesmo, né? Ou seja, são motivos para agir. Quais têm sido os teus motivos para continuar, para fazer o que está fazendo? Certo? Quais são as tuas metas, quais são os teus sonhos para serem realizados? Esses são motivos para agir, certo? Continuando, os cuidados que nós temos que ter. A gente viu algumas coisas na aula passada relacionadas à etiqueta profissional, certo? A marketing pessoal. Mas a gente vai relembrar algumas coisas. Então, atendimento pessoal, a hora da verdade, né? Cuidados especiais com o local de atendimento e com os recursos necessários. A gente viu bastante coisa já na aula passada. Cuide do ambiente, capriche na organização, atenção com a decoração, revise os sistemas informatizados no caso, né? O sistema que é utilizado pela drogaria, pela farmácia, pela empresa em si. Mantenha sempre um ambiente profissional. Nunca deixe o local de trabalho sozinho e no local de atendimento os lanchinhos, eles são proibidos. Vamos voltar lá então. Cuide do ambiente. Cuide então, né, da aparência, cuide do balcão, cuide das gavetas, cuide, né, das prateleiras, cuide do teu local de trabalho, certo? De que forma? De todas as formas. Cuide do material que você utiliza, cuide do próprio ambiente, né, em relação à limpeza, à higiene, à exposição, cuide, né, de todo o ambiente. Capriche na organização, né, a gente falou muito sobre isso na aula passada, em relação aos armários, as gavetas, o que é lixo, né, os espaços que você utiliza, principalmente os medicamentos na organização, né, por nome, por etiqueta, né, porque senão depois a gente não encontra isso, vai dar uma demora no atendimento e daí a gente vai ter um cliente impaciente que talvez possivelmente não volte, certo? Que é o que a gente estava tratando desde o início já da aula de hoje. Atenção com a decoração, ou seja, quando a gente fala sobre farmácia, a gente está falando sobre drogaria, a gente está falando sobre saúde, né? E a gente falou sobre vestimenta na aula passada, que também vai ao encontro dessa questão da decoração. Quando a gente fala do ambiente de saúde, a gente está falando sobre algo sucinto, né? Sobre algo limpo em relação à visualização. Então, eu tenho que cuidar tanto com a vestimenta, tanto com a própria decoração do local de trabalho. Sempre as cores mais baixas, né? Mais neutras. Então, tanto com a vestimenta, a roupa, quanto a decoração também do local. Cuidar, né? Para não chamar muito a atenção, para não ser uma coisa que saia fora dessa questão da saúde, né? Então, sempre em tons azuis, brancos, né? Cinzas, cores mais tranquilas, né? Porque se eu coloco um laranja, se eu coloco um vermelho, se eu coloco um amarelo, são cores que eles instigam, né? A você ficar mais agitado. Então, isso a gente até trata também na psicologia, né? Quando você vai fazer decorações, o ideal, dependendo do que você quer, né, fazer,
naquele ambiente, você vai pintar da cor que você precisa. Então, se você quer ter um ambiente tranquilo, você vai pintar cores tranquilas, né? Então, cores mais, vamos supor, um verde água, né? Um azul céu, mais essas cores que trazem a tranquilidade, certo? E é a mesma coisa que se faz em relação à tonalidade, né, em vestimenta, em decoração, em ambientes, né, que você quer trazer tranquilidade. Por quê? Os clientes que a gente vai trabalhar na área da saúde, normalmente, e a gente já falou sobre isso nas outras aulas, em outros slides, são clientes que estão passando por dificuldades e problemas, né? Se eles estão na farmácia, na drogaria, estão procurando solução em medicamentos, né? Então, normalmente a gente vai estar lidando com clientes que são pacientes e que podem estar passando por alguma dificuldade, algum problema. Então, a farmácia, a drogaria, ela tem que ser um ambiente de aconchego, né? Então, tanto no atendimento quanto no próprio ambiente a gente cria isso. Revise os sistemas informatizados, ou seja, para você na hora de fazer o atendimento, não ficar aquela demora para atender, porque você ainda está aprendendo, está procurando, certo? Então, faça as revisões sempre para não demorar no atendimento e não ficar aquela coisa de que, eu não sei mexer, e chama um, chama outro, às vezes vai estar sozinho no ambiente e não vai fazer um bom atendimento para o cliente. Então, sempre tente ficar revisando sistemas, né? Às vezes houve alguma modificação, alguma alteração e você tem que se atualizar, certo? Mantenha sempre um ambiente profissional, né? Então, tanto no teu atendimento, na tua forma de atender o cliente, quanto todo o ambiente também, certo? Professora, não estou entendendo, né? Por exemplo, esses lanchinhos, né? Então, mantenham o local profissional, né? Então, esses lanchinhos, eles são proibidos, né? Coisas muito pessoais no teu local de trabalho. Isso transforma um ambiente não profissional. Então, você tem que manter o local profissional. Não deixe o local de trabalho sozinho, ou seja, não deixe a bancada sozinha, não deixe o local onde você trabalha sozinho. Sempre tem que ficar alguém, ou seja, para você poder sair, espere um outro atendente ou farmacêutico, alguém que possa ficar no local, certo? Seguindo, cuidados em relação aos atendentes e a sua postura profissional. A gente também tratou sobre isso semana passada, né? Pontualidade, e a gente falou a diferença entre pontualidade, ser pontual e ser assíduo, né? Então, a pontualidade, ela é fundamental. A postura física, modo de sentar, de olhar as pessoas, também fazem parte do atendimento. Quando a gente fala sobre o olhar, o ideal é sempre olhar nos olhos, né? Porque a gente traz verdade quando a gente olha nos olhos, né? Então, o ideal num atendimento é sempre ter essa postura. Não recomenda a utilização do celular pessoal no atendimento ao cliente. Gente, a pior coisa que tem é quando um atendente não olha para você e fica olhando no celular. E você faz a solicitação e ele continua falando com você, fazendo as perguntas necessárias, mas olhando o celular. Isso é uma das piores coisas que tem, né? Não sei se alguém já foi atendido dessa forma. Alguém quer dar um feedback aí? Alguém já foi atendido dessa maneira? Podem falar, gente. A pior coisa que tem é quando tem um atendente que não olha para você, né? Fica fixado ali no celular. Bom dia, Lucas. Eduardo, já dei bom dia já, né, Eduardo? Sim, bom dia. Todo mundo acompanhando então aí? Vamos lá, dando continuidade. Então, né, letra C, não se recomenda a utilização do celular
pessoal, tá, gente? Mas mesmo assim, se for o celular profissional da empresa, quando você começa ou inicia o atendimento ao cliente, olhe para o cliente, olhe nos olhos do cliente, certo? Mas não fique utilizando o celular, é muito desagradável, né? É desrespeitoso, né? Então, no momento que você está fazendo o atendimento, torne aquela pessoa, aquele cliente, aquele paciente, aquela pessoa por quem você está atendendo, todo o seu olhar e sua atenção, torne essa pessoa especial, tá? A vestimenta dos atendentes deve ser compatível com o ambiente profissional e o público-alvo e a legislação, certo? Quando aplicável, ou seja, já existem normas, né? Já existem procedimentos já que uma farmácia, uma drogaria já vai estabelecer, tem a questão da Anvisa também, então tem muitas coisas que já existem regras, normas já, certo? Tem conta vestimenta aquilo que eu já tinha colocado sobre a decoração, né? Então sempre de acordo com o ambiente profissional. É a área da saúde, né? Normalmente vai pedir branco ou cores claras, ou já tem um uniforme já, cabelo preso, né? Unhas feitas, maquiagem, se for mulher no caso, né? Sempre suave, certo? Então, o ambiente de saúde, ele pede isso, tá? Quanto à aparência pessoal, deve ser adequada ao tipo de público com o qual se lida, tá? Então, a tua aparência pessoal, a gente falou bastante sobre etiqueta profissional semana passada e a gente falou muito sobre isso, né? Em relação ao atendimento. Quando a gente fala sobre atender clientes, a gente está falando sobre pessoas. O cliente é pessoa, mas o atendente também é pessoa, né? E normalmente a gente vai ter características os quais a gente também vai se motivar a dar tendências, a fazer preferências. Então, eu prefiro atender certos tipos de pessoas, tá? Mas como atendente, né, e isso para qualquer área profissional, a gente não pode fazer esse tipo de discriminação, né? A gente não pode ter uma preferência. A gente é um atendente e está ali para atender. E todos os tipos de pessoas, certo? Então, deve sim se adequar, né? Então, eu preciso atender todos os tipos de pessoas, porque viram todos os tipos de pessoas, né? O público, ele é variado, ok? Quando aplicável, é imprescindível que o crachá seja fixado sempre em local visível. Então, quando você estiver trabalhando numa drogaria, numa farmácia, ou independente do trabalho que você estiver exercendo, ou a empresa em que você estiver, se tiver crachá, utilize sempre um local visível, certo? E use frase que demonstrem boa educação e respeito para com o cliente. A gente falou sobre isso também semana passada, né, em relação à etiqueta profissional, porque toda essa questão de atendimento, ela vai frente à ética, e a gente falou, né, baseado em uma palavra específica que é respeito, né? Então, respeito é o que faz com que todo o ambiente, todo o atendimento, ele tenha uma postura adequada, certo? Então, sempre usar as boas maneiras, né, como a gente viu semana passada. Cuidados especiais que os atendentes devem ter durante o atendimento, né? Então, receba emocionalmente bem a pessoa. Receba fisicamente bem a pessoa. Atenção total à pessoa. Use o nome da pessoa com frequência. Evite intimidades e finalize adequadamente o atendimento. Vamos lá. Receba emocionalmente bem. Para isso eu preciso estar bem emocionalmente também, né? Lembrando, o atendente de farmácia, querendo ou não, a gente vai ver isso na apostila e no texto da apostila, que quando a gente fala sobre atendimento no geral, a gente tem, lógico, situações e especificações em relação ao atendimento. Porém, há uma diferença porque o atendente de farmácia ele trabalha na área da saúde e, querendo ou não,
na maioria das vezes, o que a gente vai atender é alguém que vai estar sensibilizado, é alguém que vai estar passando por algum problema. Então, querendo ou não, ou na grande maioria, quem a gente vai atender já vai estar com uma certa dificuldade, né? Já vai estar sensibilizado, já vai estar em uma situação um pouco fragilizada. Então, a gente precisa estar emocionalmente bem para poder fazer um bom atendimento, certo? E deixar a pessoa tranquila, a pessoa calma, né? Ah, se ela vem com uma situação, a gente precisa fazer com que ela sinta que aquilo é normal. Então, a gente precisa também é, é, fazer com que ela se sinta segura naquele momento do atendimento, certo? Então, isso vai depender de como eu vou agir em relação às minhas emoções, ok? Então, receba fisicamente bem a pessoa também. Então, tanto a minha postura quanto as minhas emoções devem recepcionar muito bem, certo? Aquilo que eu falei para vocês, a total atenção a essa pessoa, a esse cliente que é paciente também. Ela tem que se sentir única naquele momento. Aquele momento é dela, então total atenção. Por isso que o celular, né, eu não posso estar olhando o celular ou olhando outro atendente e aquele cliente também, certo? Eu preciso dar total atenção, focar naquela pessoa. Começar e iniciar o atendimento, certo? Use o nome da pessoa frequentemente, então pergunte o nome da pessoa, né, e chame ela pelo nome, isso torna ela única, né? Evite intimidades, lógico, né, durante o atendimento, dê aquele limite, certo? Porque isso faz bem também, né? Fazer esse atendimento bem profissional, postura, traz segurança para quem está sendo atendido, tá? E finalize adequadamente o atendimento, novamente, sem usar intimidades, fazendo da pessoa única, certo? Mas também não, tem que cuidar para não prolongar o atendimento, certo? Então, finalize de forma adequada esse atendimento, para que essa pessoa possa voltar e automaticamente elogiar o teu atendimento, a tua empresa, né, a qual você presta serviço, para que volte e traga outras pessoas. Cuidados especiais no atendimento telefônico, muito importante, tá? Lógico, você vai fazer atendimento pessoal, mas também vai atender o telefone. Quanto a isso, a gente vai tratar sobre comunicação, que a gente já falou, e telefone. Então, atenda prontamente. Tocou o telefone, se não tiver ninguém ali para você atender, atende assim que possível ao telefone. Por quê? Independente se você estiver atendendo alguém ou não, essa pessoa que vai estar diante de você e você vai evitar atender o telefone, automaticamente ela vai pensar, poderia ser eu ao telefone. E esse atendente está evitando de atender o telefone, então passa uma má impressão. Então, principalmente se você tiver com alguém na sua frente, atenda o telefone. Peça, né, licença para a pessoa para quem você está atendendo, atenda o telefone e mostre também ao telefone que a pessoa que você está atendendo está sendo a sua prioridade. Então, você atende o telefone, certo? Mas você prioriza quem está à sua frente. Então, vai passar essa ligação para outra pessoa, vai pegar o telefone e vai retornar mais tarde. Conseguiram entender? Põe um sorriso na voz, ou seja, se você estiver sorrindo, automaticamente a sua voz vai demonstrar isso, né? Então, a pessoa que está sendo atendida também vai se sentir bem. Identifique-se, certo? Então, você vai dizer o nome da empresa e o seu nome. Use o nome da pessoa com frequência também, né? Então, pergunte com quem você está falando e use o nome da pessoa. E caso a ligação seja para alguém que não está ou que está ocupado, então anote, né, os recados e faça o atendimento até o final adequadamente, certo? O que o cliente quer? Então, o que o nosso cliente, o que o nosso paciente, né, da farmácia ou da drogaria, ele deseja? Automaticamente, primeiro, a atenção. Então, tudo que a gente tem falado até agora é exatamente isso. Total atenção àquele cliente ao qual a gente está prestando esse serviço, esse atendimento. Ser tratado como um indivíduo, então ele tem que se sentir especial, único,
soluções e não mais problemas. É aquilo que a gente tem falado e falou semana passada, né, em relação a vendas, né? Eu não posso ser um tirador de pedidos, ou seja, só pensando na comissão. Eu preciso ser a solução para aquele cliente ou paciente, certo? Então, o atendimento ele tem que procurar sim ser objetivo, né? Mas eu tenho que apresentar para ele a solução, não mais um problema. Agilidade no atendimento, então ser rápido. Então, lógico, eu preciso ouvir, já pensar rápido e já propor uma solução. Ter um compromisso. O que é o compromisso que o cliente deseja? Não é relacionado àquilo que a gente já tratou há algum tempo atrás, aonde eu, como atendente, assumo uma responsabilidade ao qual eu não posso cumprir, tá? O compromisso ele está relacionado ao quê? A um bom atendimento, ou seja, no momento em que você está atendendo, aquele momento ali, certo? Então, você se comprometer em atender muito bem, a achar a solução para o problema do cliente, ou seja, o medicamento que ele precisa, né, a informação que ele precisa, esse é o compromisso, certo? E precisão, ou seja, a informação que você vai passar, ok? Sem deixar dúvidas, pelo contrário, passar segurança para esse cliente ou paciente. Atitudes inadequadas, gente, o que não pode acontecer em qualquer tipo de atendimento e muito menos então um atendente de farmácia. Palavras negativas, aquilo que a gente já tem tratado e falado, né? O cliente, o paciente que vem à farmácia, ele está fragilizado, né? Ele está sensibilizado, então palavras negativas vão ser pior ainda, certo? Falar gírias não é permitido sim, em qualquer atendimento, muito mais na área da saúde, né? Tratamento íntimo, né? Ultrapassar essa linha imaginária, né? Que me dá a segurança, eu não posso fazer isso. O cliente não pode ultrapassar essa linha que é a minha e eu não posso ultrapassar essa linha que é a do cliente paciente. Nós temos uma distância que permite essa, essa esse profissionalismo, né? Onde eu não vou invadir o seu espaço, você não invade o meu. Então, esse tratamento íntimo, ele passa a invadir. Então, eu não posso fazer isso, certo? Eu tenho uma linha, que você tem a sua, e nós chegamos a um limite onde o tratamento íntimo ultrapassa essa linha de segurança, né? Falar o nome do cliente errado, melhor então não falar do que falar o nome errado, certo? E falar mal da empresa para o cliente, isso é inadmissível, certo? É uma postura inadequada, né? Então eu não posso falar mal do farmacêutico, não posso falar mal do médico, não posso falar mal da empresa, não posso falar mal de ninguém, porque passa uma imagem negativa, né? Da sua pessoa, do seu profissional, automaticamente de quem você está representando ali, que é a empresa a qual você trabalha, certo? Então, nunca fale mal, nem da empresa, nem de ninguém, certo? Frases proibidas, gente, não fale. Não fale o quê? Não sei. O que eu vou dizer então? Vou verificar, né? Ou vamos verificar. Agora, nunca diga não, não sei, né? Não podemos fazer isso. Isso também é proibido. Então, o que eu devo dizer? Vou ver o que podemos fazer, né? Vou verificar o que nós podemos fazer. Você terá que, ou seja, eu estou dando uma ordem a uma pessoa que eu nem conheço. Então, eu tenho que dizer o que é preciso. Então, nessa situação, é preciso fazer isso. A pessoa vai decidir se ela vai fazer ou não. Agora, quando eu digo você terá que fazer, eu estou dando uma ordem a alguém que eu não conheço, certo? Um minutinho também é complicado, certo? Eu também estou dando uma ordem. Então, o senhor pode aguardar, né? Por gentileza, aguarde um minutinho, né? Ou aguarde, por favor, certo? Agora, um minutinho não é legal. É como se fosse assim, eu estou dando uma ordem, né, que não é adequado, certo? Eu sempre preciso usar
palavras, né, frases em que eu não estou dando ordens diretas, mas eu estou solicitando a gentileza do paciente naquele momento, certo? Então, se o senhor puder aguardar, né, eu vou precisar de alguns minutos, o senhor pode aguardar, por gentileza, certo? Agora, nunca dando ordens diretas. Não, eu não sei, não, nós não podemos, você terá um minutinho. Então, tudo isso são frases negativas, certo? Iniciar a frase com não. Isso é complicado. Então, sugira o que pode ser feito. Sempre, então, trocar o não pelo sugerir algo a ser feito, certo? Tranquilo até aqui, gente? Atitudes para um bom atendimento. Primeiro, postura, gentileza, empatia, competência, sinceridade, ou seja, sempre o uso da verdade, né? Disposição, ou seja, na sua atitude, demonstrar essa disponibilidade de estar ajudando, né? E a tranquilidade, lembrando sempre, né? O tipo de cliente que você vai estar atendendo, ele é um paciente, então ele vai estar numa situação sensível, fragilizada, então a tranquilidade que você vai passar, a sua postura, a sua gentileza, sua empatia de se colocar no lugar desse cliente, ele vai ajudar. Aí você vai demonstrar a sua competência em relação ao que você vai passar, na sua segurança, nas suas palavras, na sua informação, vai mostrar a sua disposição. E esse atendimento, então, ele vai ser completo para esse cliente, certo? Razões para atender bem. Lembrando, tá? Quando eu faço um bom atendimento, então, automaticamente ele vai falar bem do meu atendimento, automaticamente ele vai falar bem da empresa a qual eu presto o serviço e eu vou atrair mais clientes, caso contrário, a insatisfação. Então, vamos ver, ó. O cliente bem tratado, ele sempre vai voltar. Então, primeiro ponto, eu vou ter um cliente sempre ali fidelizado. Nem sempre se tem uma segunda chance de causar uma boa impressão, ou seja, eu tenho uma única chance. Então, se eu não fizer um bom atendimento de primeira, eu tenho uma grande porcentagem, uma grande chance de perder um cliente de vez, certo? Então, eu só tenho uma chance só de causar uma boa impressão. Recuperar o cliente custará 10 vezes menos do que mantê-lo. Então, recuperar o cliente custará 10 vezes menos do que mantê-lo. Então, para recuperar, né, eu vou custar menos do que manter esse cliente, certo? Então, eu prefiro, ou é melhor eu trabalhar para recuperar, certo? Cada cliente insatisfeito conta para aproximadamente 20 pessoas. É aquela questão de que a gente tem tratado já desde o início, né, em relação aos slides e aulas anteriores. Relacionamento interpessoal, relacionamentos com os clientes, né, buscar conhecer o cliente, buscar fidelizar o cliente. Então, quando eu venho trabalhando toda essa linha, eu vou automaticamente ter uma cartela de clientes, eu vou ter clientes aí satisfeitos, fidelizados. Automaticamente eles vão falar desse bom atendimento e eu vou ter um retorno tanto de um e um trazendo mais clientes. Agora, quando tem uma insatisfação, o que acontece? Eu vou ter um número bem maior de possíveis não clientes, certo? Então, a cada cliente insatisfeito conta para aproximadamente 20 pessoas, porque o negativo é sempre maior, né? Enquanto que os satisfeitos contam apenas para 5. Então, a diferença, né, de perca é sempre maior. Então, quando eu tenho uma insatisfação, automaticamente eu vou perder uma grande quantidade frente a uma satisfação em que eu vou ganhar bem menos. Então, mesmo trabalhando muito e tentando fazer um bom atendimento, com certeza a gente acaba perdendo, certo? Então, por isso, todo esse trabalho da gente ensinar e passar informação, porque a gente acaba perdendo muito mais do que ganhando, né? Vamos tentar colocar aqui em relação a atendimentos, tá? Vamos trazer um pouco de experiência pessoal. Quantos de vocês já foram mal atendidos e já
avisaram outras pessoas sobre o teu mau atendimento? Podem abrir o microfone e falar sobre as experiências de vocês. A Ana, a Cleia, Eduardo, Jennifer, Julia. Quantos de vocês já foram mal atendidos e falaram para alguém? Ou chegou em casa e falou para o pai, para a mãe, para o namorado, para o esposo, para a esposa, e teve um mau atendimento? Eu já, prof. Quando fui atendida e a atendente olhou com cara feia ou respondeu muito grosso, assim, sabe? Como se não quisesse atender o cliente. Uhum. Automaticamente você já saiu do ambiente e já apontou para alguém, né? Sim, Uhum. Ótimo, obrigada. de Júlia nada. também? Júlia também falou? É, eu já fui atendida, já tive um mau atendimento algumas vezes, mas eu não tenho o costume, tipo, nem de comentar sobre ter tido um mau atendimento ou um bom atendimento com ninguém, sabe? Uhum. É isso. Certo. Ok, obrigada, Júlia. Mais alguém? Sempre acontece, né, de um mau atendimento ou de um bom atendimento e a gente acaba passando essa informação adiante, confessando, né, quando chega em casa, a gente acaba falando para alguém. E isso que vai acontecer, ou a gente vai falar mal, ou a gente vai falar bem, certo? E o que que acontece? Normalmente, quando a gente vai falar mal, a pessoa que está ouvindo toma as dores da gente, né? Então, acaba sendo um ponto negativo. E daí essa pessoa que está ouvindo acaba não voltando e ainda acaba contando mais para outras pessoas e isso pode ocasionar então uma insatisfação e uma porcentagem aí de uma quantidade de 20, né, aproximadamente, às vezes menos ou vezes mais, mas a questão é que é sempre 3 vezes mais, 3 a 4 vezes mais o negativo para o frente ao positivo, certo? Vamos continuar aqui. O que causa irritação ao cliente? Gente, a gente também falou um pouco sobre isso, né, em alguns capítulos anteriores aí na nossa apostila. Prometer e não cumprir, certo? Ou seja, não se comprometa a algo que você não tem responsabilidade, ou que você não tem permissão, ou que você não tem poder, né? Então não se comprometa. Então não prometa algo que você não tem poder para poder cumprir, porque isso vai ocasionar sim irritação ao cliente e o cliente ele não vai olhar se você é só um atendente de farmácia, se você é o farmacêutico, se você é o gerente, ou seja, você é a pessoa que está representando a empresa naquele momento. Então ele não vai sair dizendo, ó, oh, fulano de tal, daquela farmácia, daquele estabelecimento, se comprometeu, prometeu e não cumpriu. Não, ele simplesmente vai sair falando mal da empresa a qual você representa. Conseguiram entender? Então, isso irrita o cliente, né? Então, prometer e não cumprir vai sair falando mal não somente do atendente, mas de todo o estabelecimento, de toda a marca, né? Da empresa. Indiferenças e atitudes inadequadas, né? A gente falou muito sobre isso, né? Sobre a questão da empatia, sobre a questão da... Teve um capítulo que a gente falou muito sobre a postura, né? Do atendente em ser... Cuidar, né? Da forma que a gente faz esse atendimento, né? Então, como a gente atende vários tipos de pessoas, né? Etnias, vários tipos muito diferentes, né? E a situação em que esse cliente, o paciente vai estar, né? Sensibilizado. Então, a gente tem que cuidar muito no atendimento. Então, essas indiferenças, né? Que podem até passar por uma linha muito próxima do preconceito. A gente tem que cuidar, né? Então, sempre ser muito profissional, sempre tentar fazer com que o nosso atendimento seja muito natural frente àquilo que a pessoa vai trazer. Pode ser que para você seja a primeira vez que você vai estar
lidando com aquela situação, mas você tem que passar uma naturalidade, né? Então, indiferenças e atitudes inadequadas, isso irritam o cliente vai falar mal, vai, né, e ocasionando em não voltar mais e até outras pessoas também deixar de frequentar esse estabelecimento ao qual você trabalha. Não ouvir o cliente, né, que vai em frente àquilo que a gente colocou sobre estar ao celular quando estiver atendendo. Então, ouça o cliente. E para demonstrar que eu estou ouvindo, eu tenho que estar olhando nos olhos, eu tenho que estar olhando, né, para a pessoa, estar frente a frente, né, demonstrar com a minha postura de que eu estou dando total atenção a esse cliente. Ah, irritar, então, né, em relação à irritação, agir com sarcasmo e prepotência, né? Então, eu acho que isso é até uma questão até inadmissível, né, num atendimento ao cliente. Mas, às vezes, dependendo do cliente, às vezes esse cliente pode ser um cliente que está irritado, é um cliente que pode já vir com uma bagagem já disposto a provocar alguém. Então, você vai estar num nível no atendimento em que talvez você vai agir com sarcasmo e prepotência. Não estou dizendo que isso aconteça já de primeiro, isso não vai acontecer já de primeira instância, né? Mas durante o atendimento pode ocasionar uma discussão, pode ocasionar, então, né, as pessoas ficarem irritadas, nervosas, e você, como atendente, vai ter que procurar ter tranquilidade, postura, para não entrar na onda do cliente, né? E acabar então agindo com sarcasmo e prepotência. Eu vi um atendimento uma vez, não vou falar estabelecimento, né, para não dar nomes, mas eu acho que eu só queria uma fatura só para fazer um pagamento e fiquei esperando na fila. E a fila foi aumentando atrás de mim, pessoas aguardando. E tinha uma cliente muito irritada por causa de créditos, uma senhora já. E o atendente, ele queria passar essa situação para frente porque a fila estava aumentando e ele queria atender os outros clientes. E todo mundo percebeu que o atendente começou a ficar irritado, né? Ele queria finalizar o atendimento com essa senhora, mas essa senhora ficou insistindo que queria o problema dela solucionado naquela hora, algo que não podia ser feito naquele momento. E ela queria o atendimento ali na hora. Então ele começou a se exaltar e ela também se exaltar. E ela falou sobre advogado, sobre o processo. Então ele se irritou muito mais. E daí também falou que daí aonde a discussão foi para um nível pessoal, né? Onde ele usou termos do tipo, tenho 3 advogados na minha família. Então começou aquela questão de que quem tinha mais o quê, né? Então, eu falo como cliente, tá? Com a imagem que foi passada ali. A gente viu um atendente, né, do estabelecimento não tendo uma postura adequada. A gente entende que a senhora que é cliente ali tirou ele um pouco do sério, né? Mas mesmo assim ele não teve maturidade para resolver a situação, né? E ficou uma situação feia também para o estabelecimento, ou seja, não é só a pessoa atendente ali, mas o estabelecimento, né, a marca daquela empresa ali. Então, a gente sempre vai citar o nome da marca quando for falar sobre essa situação que a gente presenciou. Então, por isso que a gente tem que cuidar muito, né? A gente acaba sendo a imagem da empresa a qual a gente presta o serviço, certo? Questionar a integridade do cliente, que de certo modo, é exemplificado com esse atendimento que eu presenciei ali, né? Então, coloque em xeque também a integridade do cliente, né? Ali naquela questão ali, ele também tentou, não que tentou, ele colocou em xeque-mate ali a versão da cliente, ou seja, né? Ela ficou muito chateada porque ele fez entender que ela estava mentindo, né? E ela ficou muito irritada, uma senhora já de idade. E eu lembro que tinha a questão do marido dela, sobre
provar para o marido dela, né, sobre relação a créditos e tal. Então, quando a gente coloca em prova também a honestidade do cliente, isso traz uma irritação, né? A gente acaba colocando entre linhas, ofendendo, né, o cliente, chamando o cliente de mentiroso entre linhas, né? Isso é complicado. Usar palavras inadequadas, né? E aparência e postura pouco profissional, certo? Isso também irrita muito, por isso que a gente coloca muito essa questão da segurança. Então, o atendimento que a gente faz tem que trazer uma segurança, né, pro cliente. Isso vai em relação à nossa postura, às nossas palavras, ao nosso atendimento, né, a nossa forma de agir e de falar. A gente chamar o cliente pelo nome, né, não demorar muito na resposta, tudo isso traz segurança, automaticamente profissionalismo. Caso contrário, daí é o oposto, certo? Mantendo clientes. Como é que eu faço então para isso, né? Empresas inteligentes, hoje em dia, não veem como vendedoras de produtos e serviços, mas como criadoras de clientes que geram lucros. Então, quando eu olho para o atendente, eu não vejo alguém que só vai vender os produtos ou serviços, né? Mas alguém que vai criar clientes e automaticamente vai gerar lucros. Como é que eu crio clientes? Quando eu tenho um primeiro contato com um paciente ou um cliente que vai entrar nessa farmácia ou drogaria, e eu posso ver ele mais vezes, ou seja, eu procuro fidelizar, não somente vender uma vez, mas criar um relacionamento para que ele volte outras vezes. Não querem apenas gerar uma carteira de clientes, mas manter esses clientes para sempre. Relacionamento novamente, certo? Então, às vezes ele vai vir à farmácia, à drogaria, e às vezes não vai comprar, mas vai criar um relacionamento, automaticamente eu vou ter outras vendas futuras. Ele quer não apenas ser o único fornecedor de um determinado produto, mas também fornecer tudo que puder dentre o que o cliente consome. Isso é conhecido como perseguir a participação do cliente. Ou seja, ainda mais numa frente, né, que é uma drogaria, uma farmácia, onde eu tenho medicamentos, onde eu tenho produtos de higiene, onde eu tenho perfumaria, eu tenho um N produtos aí que eu posso fazer com que o cliente volte sempre a comprar comigo, né? E isso vai depender muito desse relacionamento que eu estiver criando, né, e desenvolvendo com o meu cliente, certo? À medida que os produtos, né, e clientes vão ficando mais sofisticados, produtores e fornecedores competem em serviço e qualidade, bem como em termos de características, preço, prazos de entrega do produto. Aqui nós estamos falando tanto de cliente quanto fornecedor. Por quê? A farmácia, ou a drogaria, ou a empresa a qual eu vou prestar serviço como atendente, ela vai ser um mediador, né, entre o fornecedor, que é aquele que me fornece os produtos, e o cliente final, que é para quem eu vou vender, certo? Então, ambos eles vão se sofisticando, ambos vão crescendo e melhorando, e eu tenho que seguir essa ordem, né? Eu tenho que melhorar junto, eu tenho que crescer junto, porque senão tanto o fornecedor quanto o cliente vão procurar outra empresa, outra drogaria, outra farmácia, certo? Que sigam essa mesma linha. Então, eu sempre tenho que procurar também me manter atualizado. Se a drogaria ou farmácia a qual eu presto serviço também procura se atualizar, eu como atendente também tenho que seguir esse nível, senão eu também vou ficando para trás, certo? Então são caminhos, são degraus, são níveis que a gente vai almejando e melhorando. Se a gente não for seguindo essa medida aí, que é o próprio mercado, né, a gente fica para trás. Fidelizando então clientes. As empresas buscam constantemente a fidelização do cliente, ou seja, fazer com que este volte a procurar seus produtos e serviços. Como é que eu faço isso, né, gente? Com toda essa informação que a gente tem passado para vocês, porque o curso é atendente de farmácia, certo? Então, quanto mais conhecimento, quanto mais informação, né, quanto mais técnicas eu tiver, melhor vai ser o meu atendimento automaticamente, tanto a empresa
né, que a drogaria ou farmácia a qual eu vou prestar serviço vai preferir, né, os meus serviços e o cliente também. Então, existe uma questão muito legal aí que a gente fala tanto no atendimento de farmácia, quanto na logística, quanto em ADM, quando a gente fala sobre atendimento e sobre vendas, né? Ah, dependendo como for esse profissional, a gente está falando do profissional agora, tá? Dependendo como for esse profissional, se ele sair da empresa, ele leva essa clientela junto com ele. Por isso que é algo que você não trabalha somente frente à empresa, mas é algo que diz respeito à tua postura como profissional. Porque se, dependendo como for o teu atendimento, tem todo um diferencial. E se você for embora dessa farmácia, dessa drogaria, dessa empresa, essa cartela de clientes ao qual se dirige a você para comprar produtos da tua empresa, automaticamente vai junto com você se você sair dessa empresa. E um ponto maior ainda, tá? É que as empresas correm atrás desse tipo de profissional, porque atrai clientes, automaticamente atrai dinheiro, certo? Então, esse profissional que ele sabe lidar com clientes, que ele sabe fidelizar clientes, automaticamente as empresas vão correr atrás, porque vão querer esse tipo de cliente, de vendedor, de atendente, que vai atrair clientes. Conseguem entender? Tá? Então, as empresas elas buscam constantemente a fidelização do cliente. Mas quem que vai fazer essa fidelização? Esse atendente, esse profissional. Ou seja, fazer com que este volte a procurar seus produtos e serviços. Quem é que faz isso acontecer? Entre o cliente e entre a empresa é o atendente de farmácia. É ele que faz toda a diferença. Então, eu preciso entender lá no primeiro slide aonde eu estou, porque sou eu que vou produzir para minha empresa. E se eu trabalhar muito bem essa questão, eu posso ser um atendente de farmácia que não vou correr atrás de emprego, mas vão correr atrás de mim porque eu estou gerando lucros, certo? Conseguiram captar essa linha aqui que eu estou trazendo para vocês? Segundo um artigo da Unicentro, para que isso aconteça, surge a necessidade de conhecer o perfil, entender como pensa e o que motiva sua decisão de compra. Lembrando lá atrás, nos primeiros slides que a gente já trabalhou, relacionamento, certo? Semana passada a gente falou sobre vendas também. Então, eu tenho que tentar entender que eu não posso ser um vendedor, que eu não posso ser um tirador de pedidos, mas um consultor, né, um solucionador de problemas. Para isso, eu preciso conhecer o meu cliente, eu preciso conhecer o perfil, né? Eu preciso trabalhar isso. Então, automaticamente, eu vou oferecer uma solução para um problema, certo? Não somente um produto que às vezes ele não vai utilizar e ainda vai ficar com raiva porque comprou. Então eu não posso somente vender, mas eu tenho que solucionar o problema, certo? Uma das principais razões apontadas por clientes que são insatisfeitos com o atendimento diz respeito ao profissional que o atende. Ponto-chave aí, então, gente, né? Pois identificam como não tendo competências exigidas para o desempenho da função. Então, outro ponto-chave aqui que a gente precisa entender, né? Os profissionais, eles não estão qualificados. Esse é um ponto-chave aqui. Você está fazendo o curso de atendimento de farmácia. Você está um ponto à frente já de muitos outros que não estão qualificados. Ponto para você, certo? Mas é óbvio, né? A gente sempre precisa melhorar. Então, busquem cada vez mais informação, mais qualificação, melhorar o seu atendimento, né? Melhorar a sua postura, buscar cada vez mais qualificação e melhorias, né? Leiam livros, busquem mais informação, porque as empresas, o mercado de trabalho está buscando cada vez mais pessoas, profissionais, né? Que tragam para eles mais clientes, certo?
ou seja, os atendentes de farmácia são pescadores, né? Estão aí correndo atrás de peixes para os barcos, né? Então, os peixes são os clientes e os barcos são as empresas, e vocês são os pescadores. E está na mão de vocês aí, né? Ou vocês vêm com a rede cheia ou com a rede vazia, certo? Então vamos lá, uma das principais razões apontadas por clientes que são insatisfeitos com o atendimento diz respeito ao profissional que os atende. Por quê? Porque identificam como não tendo competências exigidas, certo? Para o desempenho da função. Como atendente de farmácia, então, como você se considera? Está competente? Né? Treinamento, então. Profissionais que lidam com o público, fornecendo informações, prestando serviços, recebendo reclamações, vendendo produtos e tantas outras situações, necessitam ter algumas habilidades essenciais, tais como: primeiro, facilidade de relacionamento. Relacionamento interpessoal, um dos primeiras aulas, primeiros slides que a gente viu. Paciência, capacidade de reflexão e flexibilidade de comportamento. Pontos chaves aqui para serem trabalhados, né, no nosso perfil como atendente, tá? Facilidade de relacionamento, paciência, capacidade de reflexão, né, refletir sobre, flexibilidade de comportamento, né? Lembrando, né, você vai atender vários tipos de pessoas, não tem como eu ter uma opção de atendimento. Ah, eu prefiro tal perfil de cliente. Não, eu tenho que estar disposto a atender todo tipo de cliente e ter paciência, né, para atender aquele tipo de cliente. Fatores que influenciam na satisfação do cliente. Vamos lá. As pessoas que estão diretamente ligadas aos clientes normalmente sabem o que os satisfaz. Então, empresas estão modificando prestações de serviços com o intuito de aumentar sua satisfação. Ponto-chave, então, né, gente? É procurar conhecer. Então, o que que eu faço? Eu vou me transformando, eu vou mudando, eu vou modificando para alcançar a satisfação, alcançar a expectativa do cliente. E isso o mercado ele tem feito constantemente. Então, preciso estar me atualizando também constantemente, né? Lógico, sempre como foi visto na semana passada em relação ao marketing na farmácia, os 4Ps, né? Então, eu preciso saber quais são esses fatores que transformam o meu mercado-alvo. Então, eu estudando o meu cliente, o tipo de cliente que eu quero atingir naquele momento, né? O mercado-alvo que eu quero atingir, eu estudo e faço algo exatamente especificado para aquele tipo de cliente, certo? Então, isso é o que o mercado tem feito, né? E a gente, como atendente, tem que seguir exatamente essa linha, né? Eu tenho que conhecer o meu cliente, eu tenho que conhecer quais são as expectativas, quais são as preferências, os gostos e tentar atender a esses clientes de acordo com o que eles já estão esperando e tendo expectativa. Porque se eu não fizer, o meu concorrente vai fazer e eu vou perder. Então, eu preciso estar sempre me atualizando, melhorando, aperfeiçoando para alcançar isso, tá, gente? Fatores que influenciam na satisfação do cliente. Ressaltando que hoje o que satisfaz um cliente não satisfaz necessariamente o outro. Então, vem aquela questão da personalizar o atendimento, né? O que agrada o consumidor hoje é a atenção dispensada. As necessidades que vão além do produto básico, a necessidade de ser tratado com respeito, a necessidade de interação com outras pessoas e a necessidade de se sentir importante. Aquilo que eu tenho falado já sempre, né? Faça com que o teu atendimento naquele momento ele seja único, certo? O que que vai ser o diferencial? Tratar aquela pessoa naquele momento de forma única. É personalizado, né? Dentro, lógico, das normas, seguindo, né, o que é por conceito já da empresa a qual você presta serviço, mas fazer com que aquele cliente ali ele se sinta especial. Como que eu vou fazer isso? Dar toda a atenção para ele, né? Então,
novamente trazendo essa questão. A gente está falando sobre atendente de farmácia, um atendimento que é feito numa farmácia, numa drogaria. O cliente ou o atendente que vem até você, ele está procurando um medicamento, ele está procurando informação sobre um tratamento. Então, ele está passando por um momento difícil, né? Ele vai estar sensibilizado, ele vai estar fragilizado. Então, eu preciso, de frente a isso, dar um atendimento específico e personalizado. Eu vou ter que dar toda a atenção a esse cliente, independente do tipo de cliente que eu estiver atendendo. Aonde vem a paciência, aonde vem toda essa questão de que se é pedido exigido de um atendente, certo? Técnicas de negociação. Aí vem uma, uma questão para a gente tratar que é dentro já da área da negociação, certo? Eu vou dar uma pausa para a gente ver um pouco de vídeo e depois a gente volta nessa tela, tá? Tudo bem para vocês? Então a gente vai terminar. Deixa eu ver se eu consigo. Ok, vamos ver. Vocês vão me dar um feedback, tá? Todo mundo consegue ver? Sim. Agora o áudio, tá? Vocês vão me dar o feedback se estão ouvindo. E aí? O que você achou? Gostei, cara. Gostei. Ouviram? Sim. Sim, prof, eu também consegui ouvir aqui. Então tá, agora eu vou dar sequência então, tá, gente? Você deu uma marcada aqui no peitoral, ficou bom, hein? Não tá assim, né? Cara, eu Ficou- achei que não ia ficar bom, mas... Se você quiser dar uma olhada nessas duas aqui, elas são listradas bem bonitas. São Não, tamanho não, vou G. levar essa daqui mesmo, ficou boa. Mas essas aqui são G. Tá me chamando de gordo? É G de garotão. Vai, isso daqui? Deu 394,80. Esse biscoito aqui é quanto? Cortesia da casa. Ah, então tá com risquinho, pô. Passar mais um pouco no moleque lá de casa agora, isso conta pra vocês. Boas vendas aí. Boa noite, posso ajudar? Qual o nome dessa música? Rap. Obrigado, hein? E aí, como é que vai ser? Ah, eu queria ficar assim, ó. Demora muito? Demora. Então, a melhor opção está sendo o iPhone 5S, mesmo porque ele é mais rápido, mais estável. A quanto? 2.399 à vista ou 12 parcelinhas de 1.800. Perdão? 1950. Senhor, nós somos uma loja licenciada. Nós não... 2.000 não se fala mais nisso. Não há no dinheiro. Se eu der isso aqui, Não, você não dá um desconto? não, senhor, a gente não pode trabalhar na base do escândalo. Show, né? Vai levar qual então? Parabéns pra loja aí. Dessa vez não vai ser nada ainda não. Oi, com licença. Você tem dessa vermelha? Tenho Você sim. pode pegar pra Posso, mim? qual tamanho? Não sei, eu acho que é M, né? M, vou buscar. Não, traz vermelha não. Traz verde. Verde é isso. Verde é M. Esperança, Tá, né? eu vou- Verde é esperança mesmo? Só dando uma olhadinha. Só dando uma olhadinha. Só dando uma olhadinha. Olhadinha. Olhadinha, só uma olhadinha. Verde é esperança. É Você quer uma esperança, verde então ou uma vou vermelha, querer... paixão? Não, faz paixão, é melhor. Paixão Eu quero atrás paixão. do senhor. Mas você vai trazer que número? Vocês têm chinelo? Apple? Não, chinelo. Hein? 42? M. Vou buscar pra Não, você. mas M fica muito apertado, fica muito engomadinho assim. Então eu posso buscar uma G pra você. Não, G fica folgado. Tem um meio termo, não, entre G e M? Vocês têm chinelo? Vermelha, preto, verde, G. Tem rosa. Rosa é meio...
bem diferente. As mulheres gostam de rosa. Rosa é legal. E, Gente, deu pra ver, ouvir, acho que o áudio ficou meio estranho, né? Tá, deu tudo certo, prof? Ah, legal. E aí, gostaram então do vídeo? Sim, aham. Ou seja, nós temos vários tipos de clientes, né? Onde entra essa questão do nosso atendimento, né? Da paciência. Vocês viram ali os tipos de clientes, né? Que vão fazer perguntas, né? Óbvias, né? Clientes que vão entrar, mas não vão comprar. Então, eu acredito sim, acho que em grande maioria a gente tem que ter muita paciência, né? Porque você vai estar em um local onde vai tratar sobre saúde, né? Então, lógico que esse tipo de cliente que a gente viu ali são vários tipos de comércio, né? E de mercadoria. Mas, querendo ou não, tem clientes que às vezes vão só entrar e perguntar preço, né? E você já vai com tudo querendo já vender, mas não vai acontecer. Então, tem que ter paciência. Eu acho que o primeiro de tudo é paciência, né? Vamos terminar então. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Para terminar então, técnicas de negociação, né? Para ter um atendimento de qualidade, é necessário que o atendente desenvolva algumas técnicas para negociar com o cliente, tá? Por quê? Como nós vimos ali, nós temos vários tipos de clientes, certo? Então, vão ter aqueles que vão comprar, tem aqueles que vão entrar e não vão comprar, que vão pechinchar, né? Que vão tentar negociar também. Então, ter argumentos e demonstrações de que seu produto ou serviço seja o melhor e por isso deve ser comprado e é indispensável para que a venda se concretize. Aí você vai dizer assim, mas professor, a gente está falando sobre atendente de farmácia, sobre drogaria, sobre medicamento, né? Algo que não tem como negociar. Bom, em relação a isso, nós sabemos que nós temos várias drogarias e várias farmácias, né? E é óbvio que o cliente também vai procurar um lugar mais barato, certo? Então vamos considerar a questão de que a gente está falando sobre um cliente e da área da saúde, certo? Então vamos supor que seja uma situação em que ele vai ter que comprar um medicamento que não estava previsto na questão financeira dele daquele mês, né? Então não tem como eu tentar vender um medicamento que ele precisa sim, mas que não está dentro do orçamento dele, né? Então o que que acontece hoje muito, né? Os clientes vão procurar o quê? Sempre o genérico, né? Dentro daquilo que vai de acordo com o que ele precisa. Então são duas bases sempre que tem que levar em consideração: a qualidade do produto e o preço do produto. Os 4 P's da semana passada do marketing, certo? Que eu tenho que levar em consideração para esse produto, certo? Então eu preciso ter o quê? Argumentos, né? Então você tem que conhecer o cliente, mas também tem que conhecer o produto, também tem que conhecer a tua empresa para poder então também fazer essa venda e essa negociação, certo? Então, a gente vai chegar à conclusão de que nós temos muita informação para adquirir para poder fazer um bom atendimento como atendente de farmácia, certo? É correr atrás de informação, correr atrás de técnicas para poder prestar o melhor serviço possível,
tanto para o cliente quanto para a tua empresa, né? Então, ter argumentos e demonstrações que seu produto ou serviço seja o melhor, e por isso deve ser comprado e indispensável para que a venda se concretize. E isso está dentro da negociação, ou seja, no momento de demonstrar, né, de atender o cliente ali, que você tem empatia, né, se coloca no lugar do cliente, entende a situação, e que você tem o melhor, ou seja, a solução do problema que ele tem, né? Agora a questão fundamental aqui, você seria seu próprio cliente? Você é o atendente de farmácia. Você atende na farmácia. Você sabe qual é a tua postura, qual é a tua informação, dentro daquele primeiro gráfico lá que a gente mostrou, né? Aonde você se encontra? Você tem informações, né? Você está motivado ou está desmotivado? Você é incompetente ou você é competente? Em qual quadro você se encontra? E a pergunta é, você seria o seu próprio cliente? Você se atenderia com você mesmo? Né? Fica então a pergunta aí, certo? Você se atenderia com você mesmo? Ninguém quer responder? Eu me atenderia comigo. Sim? Sim. Júlia, quem mais quer responder? Certo. Vamos à atividade então, tá? Essa frase realmente é para ficar para a gente pensar, né? Capítulo 4, 5 e 6, então, é o que a gente viu, né? Qual é a atividade que eu vou deixar para vocês? A gente viu ali tipos de clientes, certo? Mas lá na página 34 e 35 nós temos um gráfico onde nós temos as características e o que fazer para cada tipo de cliente. O tímido, impaciente, silencioso, o barganhador, o indeciso, o informado, o bem-humorado, tá? O curioso, o ranzinzo, o mal-educado, ou seja, nós temos vários tipos. E na página 36, nós temos uma tarefinha, tá? Então, é isso que eu vou deixar para vocês, tá? O que seria necessário para você realizar um atendimento personalizado, tá? Então, seguindo dessa pergunta que eu fiz, você né, seria atendido por você mesmo, né? Se você seria cliente de você mesmo como atendente. Segue então 3 perguntas. O que seria necessário para você realizar um atendimento personalizado? Diante de um cliente tímido, quais seriam suas atitudes durante o atendimento? E diante de um cliente indeciso, quais seriam suas atitudes durante o atendimento? Tá? São 3 perguntas, página 36, tá, da apostila. Vocês vão responder e mandar para mim como sempre fazem, tá? No WhatsApp ou por e-mail, tá? Mas sempre se identifique, nome da turma e o nomezinho de vocês, tá bom? Aí durante a semana aí vocês podem mandar para mim, tirar qualquer dúvida. Vou baixar já essa aula que está sendo gravada e depois eu mando o link no grupo lá para vocês, tá bom? E a gente se vê então semana que vem. Ok, turma? Alguma dúvida? Se vocês tiverem alguma atividade ainda para entregar, podem ir entregando, tá? E a gente vai conversando durante a semana. Diga, Lucas. Eu já vou encaminhar a atividade com relação à aula passada para você no seu WhatsApp, tudo bem?
Tudo ótimo, aham, sem problema nenhum, tá? Enquanto vocês tiverem pendências, podem ir entregando sem problema nenhum. Até o último dia de aula. Tá bom, gente? Finalizamos então agora. Tá bom, prof. Tá bom, obrigada, Jennifer. E até semana que vem, tá, turma? Forte beijo, abraço aí no coração de vocês e até semana que vem. Até, prof. Tchau. 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 Ok, tchau, prof. Bom final de semana, bom descanso. Igualmente. Até semana que vem. Até.